Bem-vindo, bem-vinda, Reflexões Bíblicas. Hoje o nosso texto é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 15 a 20. O tema que a gente propõe é: os apóstolos, mesmo depois de levar uma bronca de Jesus, são chamados à missão. É uma interpretação curiosa que o professor Jung nos propõe, em que os discípulos continuam levando bronca de Jesus mesmo depois da ressurreição, né? Então, uma leitura diferente. Eu vou fazer leitura hoje aqui na Bíblia Virtual, e a minha proposta eu vou começar no versículo 14. Acompanhe aí na Bíblia na sua casa, porque o Jung nos chama a atenção que parece fazer mais sentido começando no versículo 14, a história fica mais completa. Às vezes é importante ver o que vem antes e o que vem depois daquela fração do evangelho que a gente lê, né? Então diz assim, olha: por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anuncie a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre o doente, esses ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e seus discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que o acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Bem, Jung, de fato aqui a gente tem eles levam a bronca e depois, mesmo assim, são eles que vão para a missão. Tem uma série de símbolos e de coisas ditas aqui que elas são bastante curiosas, né? Como é que a gente pode pensar esse evangelho à luz que possa ajudar a gente a iluminar a nossa realidade hoje? Bom, esse texto tem a parte que o pessoal mais discute normalmente quando lê, que é a pergunta sobre serpente ou a cobra, né? Já saíram notícias ou reportagens na TV do caso nos Estados Unidos, o pastor que morreu porque para provar que tinha fé levava cobra, serpente no culto e morreu, né? O que eu quero chamar a atenção não é tanto essa dimensão mágica, né? Porque eu acho que isso é uma interpretação, parte do texto da cobra, essas coisas, tem a ver com uma linguagem apocalíptica, mas a gente volta a essa questão. Então, eu queria abordar a partir de 3 pontos. Primeiro, a bronca, né? Normalmente, a gente tende a colocar os nossos heróis ou nossos santos, os fundadores dos grandes movimentos, como algo perfeito, etc. Então, a figura dos apóstolos aqui é importante, mas o que o Evangelho sempre e a Bíblia sempre tenta mostrar é o seguinte: nós somos humanos e esses também são humanos. Logo, eles são discípulos com testemunho, com missão de levar os sinais, o ensinamento de Jesus e mostram sinais, né? Mas são gente. Daí que, ao invés de esquecer disso, Marcos, o Evangelho de Marcos, coloca de novo: olha, Jesus deu uma bronca danada, porque o pessoal não tinha fé e tinha o coração duro. Então, não é somente em termos de cabeça, mas tem a ver com essa sensação, essa emoção de sentir o sofrimento, da dor, da morte de Jesus, a alegria da ressurreição, né, que crê, né, a fé que teve isso. Então, eu acho que é muito importante esses 2 aspectos. Principalmente hoje em dia, que tem muitas comunidades, não, esse pastor, esse padre, esse é especial porque é escolhido, e aí fica, não, mas olha como ele fez isto, eu achava que ele era santo, ou ele era escolhido por Deus. Não é isto. O ser humano não é isto. E a comunidade cristã não é isto. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante. E aí, mesmo após a bronca,
dos discípulos que tinham coração duro, que não tinha fé e que não acreditaram naquele que outros já tinham visto. Porque essa coisa, não, eu sou especial, eu sou discípulo dos 12. Se Jesus não via ainda, é porque não é verdade, é isto. Como vocês, Jesus aparece em vocês antes de mim? Não pode. Daí é não crer, não acredito nisso. Aí Jesus diz, ó, esse é o problema do coração, da cabeça, da fé, ponto. Mas a tua missão continua. Então, essa é uma coisa importante. Bem, em que consiste essa missão? Pregar o evangelho, e aí diz, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. E o pessoal diz, isto, quem aceita Jesus como filho de Deus vai para o céu, quem não aceita vai para o inferno. Isso não está no texto. Nesse sentido, a gente precisa levar a sério o texto da Bíblia. O que diz? Quem crê, crê em quê? Essa é uma coisa que a gente precisa discutir. Crê que Deus existe? Não, todo mundo acreditava. Quem crê que Jesus era filho de Deus? Bom, isso é importante. Na época, quem era chamado filho de Deus era imperador de Roma. Então, dizer que não aquele abstratamente filho de Deus, mas que Jesus, aquele que foi morto na cruz, que os discípulos abandonaram e que toda a história que eles conhecem, e ainda crê que Jesus era filho de Deus, você tem uma mudança na cabeça grande, que é o processo da conversão. E aí, crê no quê? Que Jesus é da cruz, filho da cruz. E por que você crê nisso? Só porque eu disse? Não. Por que as pessoas acreditariam nisso naquela época? Porque conheceu Jesus, o que Jesus fez, ensinou e fez. Então, no fundo, aqui a questão é assim, quem crê como Jesus creu, essa palavra creu, para mim é estranho, né? Quem teve a fé, como Jesus teve, de que Deus atua na história diferentemente do que os fariseus, sacerdotes e Império Romano dizia, você tem uma fé muito especial. E aí, quem crê, tem a fé de como Jesus teve fé, é que salva. Ótimo. Então, é muito importante, não é crer em, mas é crer como Jesus. Não é crer em uma frase, mas viver, crer como Jesus fez. Ótimo. E em que consiste o que Jesus cria? A gente entende isso quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a missão dele. Por que Jesus dizia isso? Porque Deus criou a humanidade para que todos tenham direito a viver com dignidade. Enquanto que no Império Romano, em toda a história humana, a gente vai ver pessoas poderosas dizendo, nós somos humanos com direito a viver e os escravos, os servos, não têm esse direito de viver com abundância. Então, crer que o sentido da vida não está no poder do imperador ou do sacerdote, mas a vida, a dignidade, o direito, o sentido da vida está naquilo que Deus nos ensina, que todos têm direito a viver. Portanto, mesmo escravo ou servo ou pobre, quase ferrado na vida, diz, não, eu tenho direito a viver. Por quê? Se o império diz que não, porque Deus me fez isso, porque Deus nos deu. Então você tem essa fé que Jesus tinha. Aí vem, quem crê e participa publicamente diz, eu creio nisso, esse é o for batizado. Pertencer publicamente na comunidade, eu creio que Deus nos deu a vida para todo mundo desta forma, está salvo, mesmo que matem, mesmo que seja pobre. E aquele que não crê que todo ser humano tem vida por Deus, mesmo sendo imperador, com o poder de matar todos, está condenado, porque sua vida não encontra sentido. Essa é a ideia central. E aí vem a terceira parte.
que é os sinais, né? E os sinais, então, não basta você falar, né? Isso é muito importante, testemunhar com sinais, para que as outras pessoas possam ver e seguir nesse caminho. E aí uma coisa importante, né? Aí vem as partes, que sinais? Aí vem a linguagem apocalíptica, que a gente não pode ler de uma forma literal, porque a estrutura apocalíptica é bastante metafórica. E aí, o que vai ser? Eu vou colocar expulsar os demônios. E o que é expulsar o demônio? Expulsar aqueles que faziam mal. O espírito que entra das pessoas e na sociedade e faz o mal. Tirar o mal. Falar novas línguas. Aí a pessoa, não, isso, está vendo? O pentecostalismo? Não, não é isto, na minha opinião. É falar de coisas que as pessoas não entendem. Como não entendem? Que Deus, o reino de Deus está chegando. Lembra que sempre Jesus fala, o reino de Deus está chegando. Vejam como isso já está. Não entendo. Como faz isto? O que significa isto? Isto. Quem tem fé, numa linguagem contemporânea, diria assim, uma visão utópica, uma imaginação utópica. Nós podemos ver diferente, podemos fazer um mundo diferente. Não entendo. Como mulher pobre vai mudar o mundo? Não, nós podemos. Essa é a nova linguagem, ou visão, imaginação utópica. E aí vai combater as tentações do serpente. Aí a gente precisa voltar a Adão e Eva. Serpente como sinal daquele que produz tentação que leva mal às pessoas. E por fim, impor as mãos sobre os enfermos. Então quem pega o cego cura. Não, não é assim que a vida funciona, né? Mas se você mostra esse amor, as pessoas são curadas do quê? Dessa sensação, eu não sirvo nada, eu não sou nada. Você pode continuar. As pessoas que são amadas e descobrem que são amadas por Deus e por outro, e que têm dignidade, mesmo que o corpo dói, tem uma cura, que não gosto muito, mas vou dizer, a cura da alma. Não no sentido de separando do corpo, mas eu sou gente. Isto é o sinal de que aqueles que crerem como Jesus, de levar o direito, a dignidade e o direito de ver a todas as pessoas. Alan, fala aí. E terminar com essa frase, essa última frase sua, né, que é uma reflexão muito bonita. Mas vou destacar, claro, a gente não perde a oportunidade, né? Da bronca, a bronca é muito interessante, porque além dela mostrar, né, que os apóstolos, que eles não são perfeitos, eles são imperfeitos, eles também precisam ser corrigidos, mas são os mesmos que têm uma missão, né? Então, nesse sentido, a gente se aproxima dos apóstolos, porque a gente vai ao mesmo tempo levando bronca, sendo corrigido, e ao mesmo tempo testemunhando e prosseguindo a missão. Eu gosto da bronca de falta de fé, e a outra bronca é dureza de coração. O Franz Hinkelammer, que é um autor que a gente utiliza bastante na linha do capitalismo, da crítica do capitalismo como religião, ele sempre utiliza essa expressão da dureza de coração como algo que impede a gente de reconhecer o outro como próximo, né? E ele traz essa expressão como algo presente em toda essa tradição bíblica. A missão como boa notícia, crer que Jesus morreu na cruz, é o Filho de Deus, crer não só em Jesus, mas crer como Jesus, que um sentido da vida vem da dignidade de todos, do amor ao próximo, do direito à vida, da utopia de um novo céu e nova terra, e participar publicamente dessa fé como um testemunho, os sinais, né? Então, acho que essas são as chaves da nossa reflexão de hoje, e fica aí muito interessante a leitura dos sinais, quando eles utilizam uma linguagem apocalíptica que merece a nossa pergunta, né? O que é que eles querem dizer com isso, né? Qual é a mensagem que eles passam? Ao fazer isso, a gente sai da literalidade do texto, que às vezes leva as pessoas a cometerem bobagens,
e nos leva a uma profundidade da fé, dessa experiência de viver movido pelo Espírito que moveu Jesus. Né? Muito bem. Bem, seu Jung terminou com muito bem, vocês já sabem. Está na hora de vocês nos ajudarem a compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Né? A gente sabe que muita gente que chega até o final são aquelas pessoas que já estão nos ajudando. Manda para a lista da paróquia, manda para a lista da família, mas manda para aquelas pessoas que possam se interessar, né? E nos ajuda curtindo a página no YouTube, Teologia e Capitalismo como Religião, ativando o sininho, isso tudo. E obrigado a todo mundo que está colocando os comentários embaixo, isso ajuda bastante a essa máquina de inteligência artificial, que na verdade é uma programação, a distribuir nosso vídeo para outras pessoas. Jung, até mais, obrigado pela reflexão.